Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Otávio Guedes faz análise perfeita e fala o que quase todo brasileiro de bem pensa nesse momento que é: a única coisa que pacifica é cadeia para golpista, espia. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo ao Supremo Tribunal Federal por coação judicial no processo da trama golpista. Segundo o documento, os dois articularam sucessivas ações para intervir em ações e beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, intervir, na verdade, em processos. Horas antes, os Estados Unidos anunciaram que a esposa do ministro Alexandre de Moraes entrou na lista de sancionados pela Magnitsky. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também foi alvo de sanções de visto. Júlia, sabe aquele filme Divertidamente? Vocês viram aquele filme Divertidamente? Cara, Vimos. tem algum boneco aqui que fica trabalhando no meu cérebro que ele é contraproducente em relação ao jornalismo. Enquanto você estava vendo, eu estava procurando assim, quais são os nomes dos blocos cariocas que vão sair sem visto, sem lenço, sem documento. Vai ter bebida com o nome de Magnitsky. Com certeza vai ser o top do carnaval carioca, vão ser os blocos em relação a Magnitsky. Pode me cobrar ano que vem. Júlia, veja bem, aqui no Brasil vai acontecer o seguinte: o pretexto para essa anistia ou dosimetria é para pacificar. Pacificar é quando você tem os dois lados pacificados. Mas o outro lado só tem guerra. Continua na guerra. Não para. Daqui a pouco a gente vai mostrar, até que o Paulinho da Força falou aqui em entrevista pra gente sobre isso. Isso vai frear, com certeza, essa tentativa de anistia. Porque que pacificação é essa se o outro lado continua mandando chumbo? Quer dizer, você não tem um cessar-fogo? O início da discussão de anistia, o pretexto não era um cessar-fogo? E o outro lado continua não só atirando, como se orgulhando dos tiros e dizendo que vem mais chumbo por aí? Então é uma falácia essa história. Aliás, eu sempre achei isso, né? A impunidade é que, na verdade, não deixa o país ser pacificado. Vide as históricas anistias que foram dadas ao longo do tempo no Brasil, e a principal delas eu sinto Juscelino Kubitschek, que é o pé de valsa, o presidente sorridente, o presidente pacificador. Ele só adiou o golpe de 64 em 5 anos, em 10 anos, porque ele anistiou, inclusive, um militar que em 64 queria explodir bombas, matando milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro para culpar os comunistas. Então, o que pacifica o país é condenação de golpista. A anistia não pacifica o país. O que os bolsonaros estão propondo é a anistia do esquecimento. Gente, esquece os fatos, não aconteceu nada, passa uma borracha, foi tudo abuso de poder do Alexandre de Moraes e aquelas velhinhas que estavam lá, estavam rezando, os vidros quebraram porque quiseram. Então, o principal efeito, respondendo objetivamente a sua pergunta, no meu entender, deixar claro que o pretexto de anistia para pacificar o país é uma falácia. Que é um ato indigno, obsceno, cruel e violento. Você pegar a mulher do ministro, que não tem nada a ver com a atuação do ministro enquanto servidor público, e aplicar a ela uma sanção que eles mesmos consideraram como a morte civil da pessoa, né? Complicando, portanto, operações, o dia a dia da família. Isso é bastante cruel, vai na contramão do princípio da lei e até no princípio da formação do que os Estados Unidos são hoje. Me chama a atenção, Guga, o Scott Bessent, que é responsável pelo escritório, é o FAC que chama, você me corrija aí se eu estiver esquecendo, mas que é considerado o adulto da sala dessa equipe de Trump, mergulhar nessa também, chamando de Bonnie and Clyde, o ministro e a mulher. Não, você vê, a Júlia está tocando nesse ponto desde o início, né? Quer dizer, tem criança e uma mulher de um ministro sancionados, assim, numa lei que era para pegar ditadores sanguinários. Né? A lista pretérita de quem foi sancionado era e até difícil, porque geralmente esses ditadores estão envolvidos com muita corrupção e tem holds. Eles chamaram na nota aí, acho que foi do Marco Rubio, o escritório de advocacia de holding. Quer dizer, é uma fake news para fingir que é uma lei que está pegando ali um violador, que tem uma holding, é um escritório de advocacia. Então, aqueles Estados Unidos que a gente conheceu, que a gente admirou, que a gente jornalisticamente usava como referência de democracia, ele hoje não existe mais. Mas ondas políticas são, como diz o nome, ondas, né? Se formam, tem o ápice delas e depois se desfazem na praia. Eu não tenho a menor dúvida de que eu ainda verei os Estados Unidos fazerem uma retratação e uma reparação a esses que hoje são injustamente sancionados. Vamos falar agora do projeto de anistia, que não é mais um projeto de anistia, né? O relator desse PL da dosimetria, que não é aquele que anistia todo mundo, é que muda a pena, diminui a pena. No final do dia, até pode dar na prática, uma certa anistia para um e para outro. A verdade é essa. Mas, Paulinho,
Paulinho da Força está em busca de consenso, tá? Ele quer colocar para votar a proposta já na quarta-feira, mas, gente, depois das manifestações, tá, o assunto também perdeu força. A gente vem acompanhando que estava a anistia com uma força maior, a anistia perdeu força. E agora, depois das manifestações e da vinculação da dosimetria com a PEC da blindagem, que teve uma reação muito grande da sociedade, dosimetria perde ainda mais força. E vamos resgatar aqui uma informação que serve de contexto para a gente. Em entrevista para o Mais, na quinta-feira, o relator do projeto da dosimetria, que é o Paulinho da Força, avisou que só Eduardo Bolsonaro poderia atrapalhar o projeto da dosimetria se viessem novas sanções. Ele disse, tá todo mundo favorável a esse projeto, tal, mas se acontecer algo, se vier mais alguma coisa, pode ser que atrapalhe o clima para votação. Vamos ouvi-lo. Eu acho que se tiver novas sanções no meio dessa discussão e votação desse projeto, vai atrapalhar e muito. Né? Espero que o Eduardo Bolsonaro, que já fez algumas besteiras quando fez o tarifaço contra o Brasil, ele possa pôr a mão na consciência e perceber que qualquer coisa que ele fizer nesse momento, nesse sentido de penalizar o país, ele toca fogo no parquinho, como diz o outro. Otávio que relembrou, né, essa frase do Paulinho, porque ela cabe totalmente aqui, né? Bingo. Foi isso. Embora o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles tem o discurso de que as sanções de visto, ou mesmo a Magnitsky, contra as pessoas físicas, não devem ser lidas, na visão deles, como uma sanção contra o país. Só que né, uma sanção contra o judiciário, mas o entendimento deles é que não seria isso. O que aconteceu é que veio mais sanção agora, e isso deve levar ao que o Paulinho falou, azedou ainda mais o clima. Pois bota fogo no parquinho disso. De onde menos se espera que vem mesmo, né? Aquele dito popular. Essa é a história, essa frase do Paulinho resume o que eu estava falando de pacificação. Primeiro que o Congresso já está passando pano para Eduardo Bolsonaro não trabalhar, receber e ficar lá fora tratando de assuntos particulares, que os assuntos do pai dele são assuntos particulares, não são assuntos do Brasil. Então, o Congresso já está passando esse pano para Eduardo Bolsonaro. Já mostra uma fraqueza institucional do nosso Congresso, porque essas sanções têm dedo de um deputado e o Congresso não faz nada. Então, esse Congresso, que nesse aspecto não pune o deputado, ainda quer votar uma anistia, fingindo que isso é para pacificar. Então, assim, realmente, eu diria, nem fogo no parquinho, é muito mais do que fogo no parquinho. Porque o Eduardo Bolsonaro, no meu entender, não está interessado em saída negociada, em saída pacífica. Quem fala em mudança de regime quer outra coisa e não a pacificação.